Este livro póstumo é um mistério para nós, de certa maneira, no sentido de saber como é que José Comlan, aos 86 anos, pouco antes de sua Páscoa definitiva, tem a intenção, tem o propósito de fazer esse livro, já tendo ele escrito cerca de 70 livros, 413 artigos, o que restava dizer? No entanto, essa curiosidade, ela é ainda aumentada pelo fato de que este livro, o Espírito Santo e a tradição de Jesus, que corresponde a uma síntese de todo o legado condiniano, legado teológico, legado de teólogo, porque a gente deve sempre lembrar que o legado de uma pessoa como Comlan não é manifestado apenas na sua produção teológica, que já seria de bom tamanho, mas é pela vida inteira dele, pela sua espiritualidade, pela sua vida de profecia, pela sua vida de missionário itinerante. Tudo isso tem que ser levado em conta para a gente compreender bem o recado que Comlan, esse discípulo de Jesus, tem a nos oferecer também. Então, por que, tendo escrito tanta coisa, ele se ocupava também de fazer esse último registro dele, o Espírito Santo e a tradição de Jesus? Porque o fez também, não apenas uma versão, a versão que estamos hoje acompanhando de Comlan, o Espírito Santo e a tradição de Jesus, é uma dentre 5 que ele escreveu. É um mistério saber por que, após terminar uma, sem ter terminado inteiramente, ele começa outra versão, e depois outra, depois outra, depois outra, sendo que a quarta, ele cometeu um equívoco no teclado e acabou se perdendo a quarta versão. E muito próximo de sua partida, ele volta a iniciar uma quinta versão, certamente incompleta. Então, diante disso, Mônica Mugler teve o propósito, que a gente apoiou muito, de oferecer a uma editora que aceitasse publicar as 4 versões, uma se havia perdido, as 4 versões, porque seria difícil dizer qual a versão que melhor corresponderia a Comlan. Então, foi feito assim um trato com a editora Lilgote, lá de São Bernardo do Campo, e em 2012 saiu essa versão com as 5, esse livro com as 5 versões. É um livro, vocês devem conhecer, bastante alentado, de cerca de, não me lembro bem quantas páginas, mas realmente é um livro amplo. Pois bem, pelo fato de que, se o livro saiu por uma editora, digamos assim, muito ainda incipiente, e logo depois ela fechou, a gente sentiu a necessidade de fazer com que muito mais gente tivesse acesso a esse livro, porque se trata de um testamento teológico definitivo da parte de Comlan. E seria interessante que não só os amigos, as amigas mais próximos de José Comlan, mas também todo o povo dos pobres tomasse conhecimento desse recado último, entre aspas, que ele deixou para nós. Então, aí está a decisão da parte desses grupos dos quais falou o Padre Hermínio, e fazer a tentativa de conhecer melhor esse livro, publicando pelo menos a 3ª versão, é a versão completa, este que saiu aí. Então, aí o propósito foi nessa direção aí. Trata-se de um livro composto de 13 capítulos, distribuídos em 4 partes. Na primeira parte, ele trata de ver as origens da tradição de Jesus, desde a influência, o Espírito Santo na vida de Jesus, depois então as origens dessa tradição de Jesus. Na outra parte ele fala da tradição de Jesus de maneira mais pormenorizada, porque a primeira parte diz respeito apenas aos primeiros tempos, diz respeito ao tempo de Jesus presente com os seus discípulos e discípulas. Então, na segunda parte, ele se estende mais pela história, dizendo qual é a tradição de Jesus. Na terceira parte, ele vai contemplar a tradição religiosa. Na quarta parte, ele passa para a contemporaneidade, para os tempos de hoje. Então, a conjuntura que ele vai analisar, a médio prazo e a longo prazo.
onde ele é bastante ousado também nessa direção. Então, o que a gente poderia, como um aperitivo, porque evidentemente o importante é fazer a leitura desse livro, não só a leitura individual, mas a leitura também coletiva, com cada grupo também. É muito da experiência combiniana essa atitude de a gente não aprender pessoalmente o livro, mas também compartilhar. Isso é feito sempre nessa família combiniana de maneira persistente. É a metodologia combiniana da leitura, não só da leitura da Sagrada Escritura, mas da leitura também de outros textos importantes do ponto de vista eclesial e do ponto de vista da vida dos pobres. Então, eu ressaltaria nesta introdução ao livro, eu ressaltaria a preocupação central que o profeta Comblan tem a nos comunicar. Por que essa inquietação dele? Neste livro, diferentemente dos anteriores, ele não tem a preocupação de documentar, de fazer muitas notas de pé de página, como é costume fazer nos tantos livros que ele escreveu. Desta vez, o tempo urgia e ele faz um pouco que aquilo que ele tem a dizer, talvez de modo diferente, ele diga agora para a gente. A importância muito grande nessa direção também. Então, a sua preocupação, que não é uma preocupação que surgiu apenas nos últimos anos de sua vida terrena, mas é uma preocupação que ele já vinha alimentando fazia muito tempo. Aí está a preocupação principal dele, é fazer a distinção entre a tradição de Jesus e a tradição religiosa. Ele chegou sobre isso a pronunciar uma conferência no aniversário do martírio de Santo Oscar Romero, lá em El Salvador. Ele fez uma brilhante exposição que foi marcante, a ponto que Eduardo Roder também ele se debruça sobre essa grande exposição, palestra do Padre José Comblan, em que o título era Religião e Evangelho. Em outras palavras, Evangelho não é religião. Evangelho não é religião. É um texto importante que a gente deve revisitar. Esta tese ele vai desenvolvendo também no final da vida dele. Não é que somente no final, não. Isso acompanha a leitora atenta, o leitor atento de Comblan vai ver que isso que ele diz, ele já vem dizendo desde os primeiros livros, desde a ressurreição de Jesus de 59, ele vem dizendo um pouco essa direção, a distinção entre a fé, entre o Evangelho e a religião. Não que haja uma oposição necessária, não é propriamente. Ele também compreende a importância da religião. No entanto, ele faz questão de frisar que uma coisa é a religião, outra coisa é o Evangelho. E, por conta disso, a igreja foi se distanciando dessa tradição de Jesus, foi colocando muitos envoltórios, muitos distintivos, que, de certa forma, deixaram desaparecer um pouco o fogo do Evangelho, o fogo profético que o Evangelho anuncia. Então, eu acho que a tese principal que ele desenvolve neste livro, Testamento, que ele nos coloca, é um pouco isso, a necessidade nossa hoje, de cristãos, de cristãs, de buscar fazer a distinção entre Evangelho e entre religião. Quando a gente mergulha no processo religioso, a gente tem a tentação de enfeitar demais, de tal modo que aquela brasa viva não aparece mais. Tanta cinza cobrindo essa brasa. É preciso soprar para descobrir a brasa, para descobrir esse fogo que é o Evangelho. Então, nesse sentido, ele faz esse mergulho, primeiro, no que foi a tradição de Jesus, e faz um percurso pela história, desde os tempos dos apóstolos, depois pelos primeiros séculos, depois no primeiro milênio da igreja, principalmente com a grande reverência daqueles monges na época, mas também principalmente na Baixa Idade Média, onde os movimentos populares são muito mencionados como aqueles portadores da mensagem do Evangelho, desde Francisco de Assis, desde Domingos, desde Inácio, desde Vicente Paulo e assim por diante. Então ele vai dar um foco importante nessa tradição de Jesus, que ao mesmo tempo caminhou paralelamente com a tradição religiosa.
com essa história dos papas também, com a aproximação política com os grandes da história, com os príncipes, desde, sobretudo desde Constantino. Então ele vai fazer uma distinção na terceira e na quarta parte disso aí. Na última parte, então, ele traz para a atualidade, e aí ele comunica novidades interessantes e até surpreendentes. Ele fala, por exemplo, que o futuro do cristianismo está muito mais para a Ásia. É como se dissesse, vão tratando missionários e missionários de hoje e compreender a língua chinesa, e compreender para ir também fazer missão por lá. É um pouco isso, a longo prazo que ele apresenta. É uma ousadia profética muito interessante essa. E também fala coisas que ele já tinha dito também em outros textos anteriores, mas agora faz de maneira mais direta. Por exemplo, reconhecendo a importância do marxismo para os dias de hoje, reconhecendo que o marxismo tem de fato uma aproximação com a tradição de Jesus. São coisas surpreendentes. Somente lendo de maneira cuidadosa, individual e comunitariamente, a gente vai ter a oportunidade de compreender melhor o recado de Comblan. O recado que eu considero que é o testamento dele, é uma síntese do legado dele que ele faz nessa apresentação. Sempre insistindo que para conhecer Comblan não basta apenas ter uma compreensão de sua produção teológica, que é de bom tamanho, é um dos principais teólogos. Inclusive, está nas origens da teologia da libertação, ao lado de Gustavo Gutierrez, ao lado de Juan II, ao lado de Segundo Galileia, ao lado de João Sobrinho e tantos outros que privaram da sua amizade. Então, antes mesmo da teologia da libertação de 71, que apareceu de Gustavo Gutierrez, esse grupo já se reunia. Desde 65, esse grupo se reunia. Ora no Brasil, em Petrópolis, por exemplo, não foi um encontro muito feliz, mas depois foram convidados para fazer no ano seguinte, lá em Cuernavaca, onde Ivan Illich atuava, que não era propriamente conhecido como um teólogo, era mais como um educador, no entanto, preocupado com essa linha também. Então, esse mesmo grupo, do qual faziam parte Comblan, Gustavo Gutierrez, Rômulo II, Segundo Galileia, aqui no Brasil também tinha o frei dominicano Gorgulho, frei Gorgulho também participava, Ana Flora também participava desse mesmo grupo que se reuniu em Cuernavaca em 66, depois se reuniu também em Uruguai, acolhido que foram pelo Juan Luís II, no Montevidéu, depois no Chile também, com o Segundo Galileia, depois no Peru e assim por diante. Até 80 esse grupo era assim. Mas esse grupo, que antes não era institucionalizado, foi produzindo muitos textos teológicos, dos quais Comblan participa com bom número. Então a gente vai vendo o nascimento da teologia da libertação, que na verdade se apresenta como uma teologia latino-americana, em que a igreja passa a ter um rosto próprio, um rosto bem criativo, com toda a ajuda daquelas forças, porque sempre é importante dizer que a teologia não nasce da cabeça de ninguém, nasce de uma prática concreta, nasce dos pobres, nasce das comunidades eclesiais de base, nasce das pastorais sociais, do CIMI, da CPT, da CPO, Comissão Pastoral Operária, da PJMT, das CPIs, as pequenas comunidades birreligiosas inseridas no meio popular. A teologia da libertação nasce desse movimento, em termos de Brasil, mas também da América Latina. Então passa a ter uma grande repercussão, inclusive com iniciativas extraordinárias, como foi aquela coleção Teologia e Libertação, que eu acho que muitos aqui já acompanharam, um projeto que inclusive tinha a autorização dos bispos. Se você vê, por exemplo, Antropologia da Libertação, Antropologia Cristã, perdão, de José Comblan, você vê que lá era um livro correspondente à lista de 55 livros que estavam previstos, dos quais 30 mais ou menos que chegaram a ser publicados, porque depois veio a reação de Roma e não prosperou esse projeto, só até 33. Mesmo assim, Comblan participou com vários números, participou com Antropologia Cristã e participou também com sobre neoliberalismo. Muito obrigado.
Então, a gente nota que é alguma coisa que precisamos estudar hoje também. Hoje, nesse tempo tenebroso que a gente vive, mas nesse tempo tenebroso também, ele suscita o testemunho profético de muita gente, de mulheres e de homens que estão buscando aí, não somente ao interno da Igreja Católica, mas com as igrejas cristãs também irmanadas. É claro que são minorias, o Helder chamava de minorias abraâmicas. A gente não deve se assustar com os tempos tenebrosos, a gente deve estar buscando profeticamente dar testemunho. Eu não quero nem devo me estender, porque cada um vai ter ocasião de fazer a leitura para si e também em comunidade, para retirar as lições que esse livro precioso nos ajuda nesses dias de trevas em que a gente vive, mas também é nela que a esperança ressurge. Aí está, por exemplo, a família combriniana dando testemunho disso aí. Aquelas 12 famílias combrinianas, desde a Associação de Missionários e Missionárias do Campo, desde a Associação de Missionários e Missionários do Nordeste, a MINE, desde a Fraternidade do Discípulo Amado, desde ainda a Associação Árvore, que está também aqui representada, desde as escolas de formação José Comblan, ao movimento também de peregrinos e peregrinas do Nordeste. Então, são muitas as experiências combrinianas que o Espírito suscita. E eu gostaria de terminar lembrando aqui uma figura que pregou um retiro para nós, com um grande presente, um mês antes de sua partida, lá em Mogeiro. Eu acho que vários de nós aqui estavam presentes nessa ocasião. E na pregação, na reflexão feita por Dom Cápio, ele dizia algo que ficou muito marcado em mim. E eu acho que muitas pessoas também. É de que o problema, muitas vezes, é que hoje há muitos adoradores de Jesus, muitos que ficam procurando olhar para o dedo de Jesus, ver os seus detalhes do dedo. E poucos são aqueles que estão vendo a direção para a qual o dedo está apontando. Eu acho que a gente mais recolhe de cobrão é aquele que busca apontar, não quer ninguém curtir, não quer nenhuma cultura sobre si, mas quer que entenda como um discípulo de Jesus, um discípulo do movimento de Jesus. Eu acho que essa lição a gente vai buscando testemunhar nos dias de hoje, nessas minorias abraâmicas de que falava Dom Helder. Eu gostaria muito agora de ouvi-las e ouvi-los também. Curto. 12.
A gente agradece a Alder Júlio, professor Alder Júlio, por esta colocação. Me parece que a gente partilha a emoção dele, porque fazer memória desta caminhada, que é uma grande caminhada, junto com o Padre José Comblet, foi uma emoção fazer esta memória. Com certeza tem alguém, todo mundo queria um testemunho, se alguém quer fazer uma colocação breve, uma experiência, uma memória, uma recordação desta caminhada junto com José Comblet, um momento. Eu queria só lembrar duas coisas que estou lembrando agora de José Comblet, a preocupação dele de continuar a formação, o estudo, a análise, a leitura. Um dia eu perguntei, disse ao José, Padre José, vamos fazer um pouco de análise, onde chegamos, para onde vamos. Ele disse sim, mas também onde paramos. A opinião dele, a percepção dele era que muita coisa tinha parado-se em termos de formação, de estudo, de leitura. Se lê pouco, não se compra mais um livro, não se... Então era a preocupação dos últimos anos com ele, na formação, nas escolas que a gente acompanhava, precisa insistência de Alder Júlio, o estudo coletivo, comunitário. Queiroz parece que toda semana se reúne para ler uma página de Comblet. Toda semana, há muitos anos. E a segunda coisa que estou lembrando agora, depois alguém de vocês acrescenta, é a preocupação de Comblet com a formação dos leigos e das leigas. Formação que deve continuar, como ele dizia, animadores, animadoras de comunidades, agentes de pastoral, militantes sociais. Como ele dizia, muitas vezes, o mundo ou será evangelizado pelos leigos ou não será evangelizado. Tem padres extraordinários, dedicados, mas o modelo do clero é para administrar a instituição. O modelo tem exceções bonitas, muitas, mas o modelo é este: administrar a instituição. Modelo administrativo, não de evangelização e de missão. Então, ele insistia a formação urgente, necessária, sempre dos leigos, das leigas. Então, Alder Júlio, reforço este apelo de Alder Júlio, que ler este livro, porque é
um instrumento de formação. Né? Se você, quem já leu, alguém já leu, porque já saiu. Então, é um instrumento extraordinário de formação. Como o Espírito Santo conduziu Jesus e como o Espírito Santo conduziu o projeto de Jesus na história, na igreja, e muitas vezes, apesar da igreja, o projeto foi para frente. Chegou até nós, graças a Deus. Né? Então, vale a pena. Né? Alder Júlio lembrou a Idade Média, a Idade Média, que é pouco conhecida, mas tem que ser estudada. Né? Os movimentos da Idade Média, sobretudo os movimentos das mulheres, as místicas, é uma tradição muito grande que foi esquecida, foi inviabilizada. Né? As beguinhas, né? Tem que ser lembrada esta tradição dentro da igreja, e apesar da igreja mantiver vivo o projeto de Jesus, obra do Espírito Santo. Alguém que queria só reagir, tem pouco tempo, mas nesta colocação de Alder Júlio. Aqui. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você conheceu José Comlex? É mais velho. Acho que eu sou sobrevivente. Sobrevivente. Então, claro que Romulan foi responsável pela mudança da minha vocação. Eu nasci para ser padre. Desde pequenininho, eu vestia roupa de padre e celebrava a missa com bolacha. Botava uma saia por cima de mim para dizer que era casula. Bom, mas tudo isso é folclórico. Mas o que ele me diz é, sobretudo, quando ele nos deixou da teologia da enxada, que ele apoiou, o único que apoiou em nível acadêmico, a fundação do ITER em Recife, que foi fundado em 1968, eu fui fundador do ITER. Eu posso dizer que eu fui fechador de 2 seminários e fundador do ITER. Mas logo no primeiro ano eu pensei que não dava para ficar, porque, não vou dizer detalhes, descobrimos que podíamos fazer teologia a partir de baixo. Ele nos convenceu, ele nos apoiou. A inspiração não foi dele, é bom dizer. Foi da juventude daquele tempo. Juventude mexida pela conjuntura social. Eu perdi amigos como o padre Antônio Henrique Pereira Neto, colega de seminário, matado em Recife, onde eu estudava. Então, muita gente presa minha, muita gente amiga presa. Né? Então, fomos ver o campo e nos simpatizamos que o modo de... Naquele tempo ainda era ser padre, era dialogando com o povo das periferias. O campo ainda existia na época, hoje não existe mais, existe o agronegócio. Vamos dizer, pequenos núcleos. Você acha que concorda comigo? Bom, fomos lá e lá o Branco nos apoiou, o único. Até enfrentando a direção do ITER, professorado, enfim, fizemos a teologia da enxada. Daí que eu decidi que, sobretudo quando estudamos o tema Jesus no meio dos homens, era esse o tema, um dos temas. Jesus no meio dos homens. A partir de conversar com o povo, fazer um resumo, e a pesquisa na Bíblia, na teologia, eu tempo era vocabulário de teologia bíblica, só tinha esse de pesquisa, para aquele assunto. Aí eu decidi que Jesus no meio dos homens, então o que é que eu vou fazer como padre? Eu vou ficar no meio das pessoas, vou administrar uma paróquia, vou ser até promovido. Naquela época queriam me mandar para Roma. Meu querido bispo José Maria Pinto, em saudosa memória, ele disse: você vai para Roma,
quero ainda ser padre e pastor, e não padre e doutor. Depois eu fui dizer, depois de algum tempo, eu não quero mais ser padre não. Ora, você não queria ser padre e doutor, agora nem quer mais ser padre? Eu disse porque eu aprendi que preciso conhecer mais nosso povo. E assim fizemos a Druida da Enxada. Eu quero só testemunhar que Comblan foi o mestre. Ele não foi professor, foi mestre. Nos acompanhou nos bons e maus momentos. Não com conselhos também, com diálogos, né? Mas com aquela sabedoria dele. Sem ele, não teríamos conseguido fazer. Ele foi nosso escudo diante da instituição. E até que alguns foram ordenados padres, né? Mas ele marcou nossas vidas por conta de sua maturidade teológica e espiritual e permissividade em que a gente fosse que somos, que éramos jovens, e crescemos com ele, né? Eu queria só, fechou, é breve, só para lembrar uma figura que esteve sempre junto com José Comblan, uma Maria Milha. Não sei se alguém conheceu, uma Maria Milha, toda a igreja de Santo Agostinho. Você conheceu? Claro. Maria Milha, acho que Adalto, não sei, Bob, não sei, em Itacaimbó. Isso. Maria Milha morou em Itacaimbó. Não na mesma casa dos nossos irmãos que estavam lá fazendo a teologia, mas está na casa dela. Maria Milha é uma figura que foi como que uma antena de sustentar a gente e a José na sua ternura feminina. Ela foi muito forte nisso. Né? Ela, vou lembrar aqui nessa memória porque ela não sei muito bem. Bom, é isso. Obrigado. Tem mais alguém que quer só fazer uma pequena memória, uma experiência, Acho que valia a pena, então, insistindo, Aldo Júlio insistiu, o estudo, a leitura coletiva desse livro, porque uma coisa é ler pessoalmente, individualmente, rápido, não? Mas é muito mais coisa. Você precisa dialogar com este livro, precisa dialogar com a história, dialogar com a experiência, uma leitura da história, porque o Comblan é teólogo, biblista, historiador, analista político, por tudo e sobretudo formador, porque enciclopédia. Como é? Enciclopédia. Uma enciclopédia de formação e a pedagogia que ele tinha. Vou lembrar que ele é filho do Concílio de Trento também, mas fez uma passagem 90 graus, 180 graus. Ele era um tradicional, ele sempre dizia, ele é da tradição, vou ter maiúsculo. Nunca foi infiel a toda a sua A América Latina mudou ele. Vocês sabem disso. Quem lembra uma coisa dele? Conheceu ele? Ou quer? Bom dia, gostaria de dar uma contribuição bem rápida. Eu sou diácono, meu nome é Roberto. Diácono, cara. Isso. Eu tive a oportunidade, ali na formação do seminário, de conhecê-lo, né? O nosso querido Comblan. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, e quando todos aqui já falaram, é uma entrevista que ele fez ainda no jornal Norte, né? Foi no início do ano 2000. E a jornalista perguntou a ele a questão de o que é ser comunista, né? Ele respondeu o que eu achei muito interessante. Ele disse, bom, eu cheguei aqui no Brasil, já procurei comunista e não encontrei. Aí me tornei um. Eu achei bem interessante da forma como ele colocou. Bom, eu estou só contribuindo, porque ele perguntou um fato, uma coisa que me chama a atenção. Realmente, os livros também dele é muito, assim, teologicamente, bem pé no chão do indivíduo. Isso aí, né? Esteja na glória de Deus, que interessa.
Ele brincava às vezes, mas dizia coisa séria. Quando é que se resolve a crise da igreja? Quando o Papa for chinês. Quando for chinês, tudo está resolvido. Mais coisas. Ele veio para o Brasil para combater o comunismo, a pedido do arcebispo de Campinas. Em Campinas, ele vinha Mas de ele România. foi procurar saber a quem combater, qual era o adversário. Andou São Paulo inteiro e encontrou 10 comunistas. A ameaça no Brasil estão em 10 comunistas. Bom, tem 2 avisos para... Mas antes dos avisos, eu estou impaciente, querendo mais partilha. Mais partilha. Quer meninas também. Como mulher, me conheceu. Eu não tenho nenhum conhecimento, não. Assim, eu vim conhecer o Coblan, a obra dele, quando eu fui morar em Roraima. Porque o padre, o bispo de lá, Dom Roque Palocci, na época, conversando comigo, e ele disse assim... na casa dele. E aí ele falou assim, sobre o padre Biapina, que eu também não conheci, isso foi em 2000, 2001. E aí eu comecei a pesquisar, né, a história de... Aí eu descobri um livro do padre José Coblan que tinha escrito sobre o padre Biapina. Aí foi que eu comecei a ler e compreender assim, a amplitude e a grandeza da obra de padre Biapina, aqui no Nordeste, e também descobrir a José Coblan e tudo que ele foi, como o seu nome mesmo, o João Batista falou. Mas eu queria ouvir mais sobre ele das pessoas que pesquisaram. Tem uma dissertação, não é isso? No mestrado, não sei se é doutorado, não sei de que é. Eu acho que seria interessante, porque assim, quem pesquisou, né, se aprofundou, né, nos textos dele, como foi, acho que deve ter depoimento das pessoas, porque é uma obra muito extensa que ele tem, né? Eu tenho curiosidade de conhecer Serra Redonda, os lugares onde ele passou, né? Eu acho que aí seria interessante para que as pessoas pudessem assim, ficar mais curiosas, né? E conhecer mais alguma coisa. Estou provocando aqui. Tem que ser estudado. Eu sou provocante. Precisa não só ser estudado, mas também ser mostrado a capacidade, a amplitude, a grandeza, né? O João Batista falou tanta coisa, né, sobre eles e é interessante, é uma figura que requer muito mais que seja divulgada a obra dele, né? Porque eu morei na Paraíba até 2000 e não conhecia nada de Coblan, nem de Padre Biapina, Salene. Então, assim, eu penso que estamos falhando, né? Nós leigos que sustentamos a igreja e nós mulheres que sustentamos a igreja mais ainda, né? Que eu quero dizer que eu sou feminista e católica, então eu fico provocando dentro da igreja, inclusive já sofri até violência de um padre aí, e tive que ficar desigrejada, né, Alexandre? Estou desigrejada e estou na missa de militantes. Então eu penso que nós, enquanto igreja, enquanto leigos, que sustentamos a igreja católica, nós temos a força de... somos resistentes, resilientes, e somos aqueles que ainda estão lutando por uma igreja de pé no chão, da enxada, do povo, né? Eu penso que se estamos aqui é porque somos irmãos nessa caminhada de luta. Irmãos e irmãs nessa caminhada de luta. Eu não queria tirar a palavra às mulheres, mas estava lembrando. Não, eu queria levar uma coisa que para mim foi... Bem, como eu conheci em vários momentos. É Lourenço quem está falando? Lourenço. Cabelos brancos já, cabelos brancos. E em vários momentos, inclusive falava da teologia da enxada, Padre Dário Paola, meu companheiro, também estudou na teologia da enxada, se ordenou padre, inclusive em Roma, quando fui bíblico, reconheceram a formação dele, do CEBI, destas coisas, que foi um avanço importante. Mas tudo bem. Então, além disso, eu estava lembrando, quando Serra Redonda, onde saíram os missionários, era toda a problemática, como dar continuidade a este espaço de formação. E aí, a mediação que ele fez foi muito importante, com o Nonato, etc. Parece que João também estava acompanhando, apoiando.
E era a questão com o setor juventude, naquela época eu assessor do setor juventude da Arquidiocese, como fazer cursos de formação, que o espaço fosse de formação de leigos, se não era mais um missionário do campo, fosse de outra forma. E foi muito bom, porque Cruz del Júlio fazia um curso sobre realidade social, tinha psicologia, a Bíblia, sobre... Dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo, que era Donato que fazia. E foi um momento, por 2 anos, investindo todo mês, tinha jovem que a gente articulava de várias paróquias, de vários grupos, e PJDP, as pastorais mais engajadas, e foi uma experiência muito boa. E a mediação de Comblain foi muito importante, intuir no momento de crise do espaço, com a diocese, etc., como poder dar uma continuidade. Sempre esta atenção a manter viva a chama, e dentro da realidade possível. Então, esta capacidade de ler as situações, de ser sempre profético nas suas colocações. Eu tenho um agradecimento grande, depois eu li muitos livros dele, também foi um apoio muito grande nas reflexões da vida. Obrigado. Tem mais alguém que quer essa pequena colocação? Eu só queria memória. dizer que atrás da frente, do trem, tem uma pessoa muito importante, que é a Mônica. A Mônica Mugler, né? Porque às vezes que eu vi quando ele ia dar conferências, palestras, ela sempre junto com ele, depois quando a idade também já ia avançando, ela sempre esteve presente. Né? Então, eu acho que nos últimos momentos, na década, a Mônica foi um grande apoio para ele e acompanhou sempre. Né? Eu acho isso muito bonito. Até as escolas missionárias, né? Que pois, continua a luz de Comblain foi Na a Bahia, Mônica. agora na Bahia, acompanhando a escola de Barra, visita também as outras. Tá. Desculpe a ousadia de minha parte de provocar o sociólogo historiador Adilson Vives de Caruaru, e aquele que ia dizer sobre isso. Eita, vamos vacinar. Primeiro é o seguinte, eu não sou um leitor, né, de Comblain. Aqui, melhor aqui. Então, assim, é complicado falar de um autor que você não estuda ele. Mas eu queria dizer o seguinte, eu estou lendo o livro de Comblain, Jesus, o homem Jesus, né, lendo pensando em você. E aí, por quê? Porque eu estava dizendo a Dalva que há uns 2 anos eu estou recuperando a minha espiritualidade. E aí fui ler, ao invés de ler a Bíblia, né, que está ali toda a espiritualidade necessária, fui ler Comblain. Porque essa dimensão do homem histórico me interessa muito, porque se aproxima da nossa realidade, da nossa prática social. E aí eu digo a você que esse Jesus que ele nos apresenta, é esse Jesus que você disse que a gente tem que olhar, né, para aquele dedo que aponta para um horizonte. Então foi esse homem que, de alguma forma, está me fazendo reencontrar com algo que estava não perdido em mim, mas silenciado. Eu acho que um certo racionalismo iluminista vai, de alguma forma, nos distanciando um pouquinho. E uma outra coisa também que eu estou recuperando, aos poucos, né, é um encontro que eu tive no passado, que se perdeu um pouquinho com uma aventura pós-moderna que eu fiz, que é com o marxismo, tá certo? E daí fui ler um autor que eu acho que dialogou com Comblain, que é aquele autor que eu citei para você uma vez, que fala, né, de uma dimensão, de uma teologia, de uma esperança... É isso aí, é Ernest Bloch. Então, assim, tudo isso, Aldo, não é Comblain, né? Não é uma dívida com Comblain, mas uma dívida para com você. Porque você é uma inspiração não somente para mim, mas acho que para todo mundo aqui, para o meu amigo Gabriel. Chamar você, viu? A homenagem aqui não é para Comblain, né? Comblain é apenas efeito, tá certo, de uma amizade e dessa figura aqui que é um pequeno farol de Alexandria para todos os seus amigos. Tem mais alguém? No entanto, a propaganda aqui tem, quem quer acompanhar um pouco todo este movimento, né? Tem um site, o nosso site é Teologia Nordeste, tá? teologianordeste.net, tem centenas de textos de Comblain, em português, em castelhano, em
toda a nossa... Tem várias contribuições, de Eduardo, de Júlio, e aqui também vai sair a programação, está saindo a programação da 13ª Semana Teológica Padre José Comblet, esse ano. Inclusive vamos fazer 3 encontros de preparação para um encontro final de setembro. A gente coloca na rede social também a programação. O primeiro encontro agora em junho é com Mônica Mugler, né? Porque no primeiro encontro queremos conhecer melhor Comblet como missionário latino-americano e Comblet missionário, né? Traços da vida dele. Né? O segundo encontro será com Júlio Comblet, educador popular, educação popular, e depois um terceiro, José Comblet, como analista político, a visão de Comblet, né, sobre pronto, e profeta, político e profeta, né? Pronto, isso é aqui. Depois em setembro, nas redes sociais, a gente dá a data, local, estes encontros, né? Parece que tu tem um aviso também. Atividade que o Kairos está organizando, que é um Kairos. Do ciclo de debate sobre Comblet, né? Eu divulguei algum cronograma para vocês aí, mas eu esqueci de informar que vai ser online, tá? Essas atividades vai ser online. E nós temos aqui uma lista de presença que depois eu vou enviar todos os dados, as informações dessa atividade, tá? E também vai estar nas nossas redes sociais, nós vamos divulgar amplamente essas atividades, tá? Esse ciclo de debate começa agora, a semana que vem, né? Dia 24, dia 24, e vai até dezembro, né? Exato. Ô Salene, tem mais aí, cronograma? Outra coisa, logo após que termina aqui, lá no São Bento, uma pequena reunião do grupo Comblet, né? Temos que ver junto. A Livraria Paulus poderia dizer agora como adquirir o texto, fazer uma pequena promoção, prepara um tanto para... Tem alguém... Como vai ser o acesso aqui ao livro? Então, né, o livro... Pronto aqui. O livro ele custa R$63, porém está com 20% de desconto. Hoje está saindo por R$50. Olha aí. Então todos vocês estão convidados a adquirir essa obra de arte. R$50. R$50. Obrigado. Acrescento que para o grupo Comblet e o grupo Kairos já separamos, já tem guardados, porque a Paulus de São Paulo mandou exemplares de graça. João Mourinho. Toda a orquestra. Ele falou do Pode se dirigir ao copo 3. Vem caminhando, caminho vai caminhar. Vai caminho, vem caminhando, caminho vai caminhar. Vai caminho, não podemos
Tá, obrigado, bom dia para todos.